Seja bem-vindo, eu sou Mário Sobral e o Jornal Segurito já está no ar. E hoje vamos falar alguns critérios para o uso do EPC, Equipamento de Proteção Coletiva, e para o EPI, Equipamento de Proteção Individual. Você sabe que o EPI é o último controle a ser utilizado, mas mesmo no caso do EPC, a gente tem que tomar alguns cuidados. O primeiro cuidado em relação ao EPC, dependendo do tipo de EPC, por exemplo, eu vou fazer um enclausuramento numa máquina, vou fazer um sistema de exaustão, o que eu preciso? Eu preciso de um projeto. Eu não posso fazer de orelhada. Porque, por exemplo, um sistema de exaustão, basta colocar um motor sugando e está resolvido? Não, qual a vazão adequada? Está arrastando o produto químico, o material que eu quero arrastar? Então isso precisa ser calculado. O motor calculado, perda de carga. Então isso tudo tem que ser considerado. Além disso, esse projeto tem que ter uma ART. Não foi feito por um engenheiro, não tem um projeto? Tem que ter uma anotação de responsabilidade técnica, estabelecendo que tal profissional é responsável. Deixa eu pegar aqui os outros itens. O terceiro item, ajuste de projeto em função de alterações no processo. Então, bora pegar esse exemplo do sistema de exaustão. Você lá tem um sistema de exaustão, um duto, e esse duto tem 3 postos de trabalho que ele estava sendo utilizado. Está derivando 3 dutos para 3 postos de trabalho, sugando material. Essa empresa aumentou e tudo mais, o que aconteceu? Eu tenho mais um posto de trabalho. O que é comum fazer? Derivar mais um duto do duto principal e está resolvido. Provavelmente ele não vai conseguir sugar na mesma vazão. E se sugar, eu preciso revisar nesse projeto. Então, esse tipo de coisa é muito comum, esses puxadinhos de projetos mal feitos na área de equipamento de proteção coletiva. O que mais que eu tenho que tomar cuidado? Manutenção. Esse sistema de exaustão tem um motor. Esse motor vai desgastando ao longo dos anos e tudo mais. Eu estou falando desse exemplo de sistema de exaustão, mas é para qualquer situação, tá? Se eu não faço a manutenção do equipamento de proteção coletiva, e nada é a mesma coisa. É a mesma coisa que não tivesse, ou pior, ou melhor. É pior, por quê? Você está achando que está protegendo e, na verdade, não tem proteção nenhuma. Eu lembro de uma empresa que eu trabalhei, que a gente foi fazer justamente a avaliação do sistema de exaustão. Foi avaliar o quanto deveria sugar em cada linha, cada posto de trabalho. Nenhum dos postos de trabalho, o sistema de exaustão está sugando de acordo com o projeto. Todos estavam alterados. Tá? Então a gente foi lá com o anemômetro, verificou que estava tudo errado. Então percebe que não basta ter o sistema, eu preciso fazer a manutenção para saber se está de acordo. Último ponto em relação ao EPC é a questão do treinamento. O trabalhador tem que conhecer esse equipamento, tem que saber suas limitações, como utilizar. Então a gente tem que treinar esse trabalhador em relação ao equipamento também. Até para ele auxiliar em algum tipo de inspeção, alguma coisa assim. Tá? Então falamos dos equipamentos de proteção coletiva. Bora agora para o EPI, que todo mundo usa, mas deveria ser a última coisa a ser utilizada. Todo vídeo eu falo isso quase, mas por quê? Porque para ele funcionar, ele precisa ser utilizado de forma ininterrupta, do primeiro momento até o último segundo, o que é difícil de a gente garantir. Então, quais são os critérios para o EPI segundo a NR1, segundo a NR6, complementando com a CLT? Juntando tudo, primeiro, eu só posso usar o EPI, você sabe, após comprovar inviabilidade técnica de outros controles. Isso na teoria é lindo. Então, o que significa? Eu tentei revezamento, eu tentei um EPC, eu tentei um monte de coisa. Só que aí eu não consegui, porque é inviável tecnicamente, e aí você tem que provar, não basta dizer, e aí em função disso é que eu passei a usar o EPI. Então, primeiro critério para o uso do EPI é esse. Segundo, que será usado como complemento enquanto as medidas coletivas, os EPCs, estão sendo implantados ou para situações de emergência. Então, a segunda situação é, eu só vou usar o EPC para complementar, o EPI, para complementar, por exemplo, o EPC. Ele não é a prioridade, tá? Ele é um segundo passo. Então, eu estou usando o sistema de exaustão e eu estou usando o respirador para complementar aquela situação. Aí, tudo bem. Ou para situações de emergência. Por exemplo, os trabalhadores estão fazendo um serviço em espaço confinado. Eu verifiquei tudo, mas há a possibilidade de alguém tombar lá dentro. Como é que eu tiro essa pessoa? Eu vou, por exemplo, ter uma máscara autônoma para poder entrar, tem um tripé. Então, no caso dessa máscara autônoma, que é um EPI, ele vai ser utilizado só para uma situação de emergência. Aí, tudo bem. Terceiro, que o trabalhador foi treinado para o seu uso. E aqui todo mundo sabe, mas tem um detalhe importante.
ser treinado não significa que o trabalhador aprendeu. Então, aqui deveria dizer, ó, ser treinado e confirmar se ele assimilou a informação. E é muito comum o profissional de segurança dar o treinamento, mas não avaliar se houve essa assimilação. Ah, eu já treinei, ele que não aprendeu. Não, não funciona assim. Parte do que eu falo aqui talvez você não assimile, e a culpa não é sua, é minha, tá? Então, esse treinamento tem que ser revisto o tempo todo e avaliar se esse trabalhador está assimilando ou não a informação. Quarto, que foi especificado corretamente considerando as dimensões, conforto e tudo mais. Então, o que é isso? Quem especifica o equipamento de proteção individual somos nós. Ah, professor, mas eu não tenho essa noção, não conheço, por exemplo, de proteção respiratória. Primeiro dá para estudar, né? Mas digamos que você ainda está começando, coisa e tal, o que você vai fazer? Entre em contato com pessoas, profissionais mais experientes, e entre em contato também com fornecedores. Eu uso e abuso de fornecedores de equipamento de proteção. Então ele quer vender. E se ele me convencer que o equipamento dele está adequado num preço compatível, eu compro. Tá? Então é interessante você o tempo todo ter esse acompanhamento, solicitar visitas para verificar qual o EPC, o EPI no caso, mais adequado. E aí você vai verificar a questão de conforto, porque às vezes ele está compatível, mas ele não é confortável para o trabalhador. Muito pesado, por exemplo. Ou, por exemplo, no caso de uma luva, ela é muito grossa e acaba dificultando o uso do trabalhador. Então isso tudo tem que ser considerado nessa especificação. Item seguinte, que a empresa realiza a higienização e manutenção adequada. Que a empresa, tá? Lógico, você pode treinar o trabalhador, mas a responsabilidade da higienização é da empresa, não é do trabalhador. Então, se ele não está higienizando adequadamente, a responsabilidade é nossa, da empresa, tá? E a manutenção seria, por exemplo, o tirante lá do respirador começou a romper alguma coisa. A gente tem que fazer a manutenção, trocar e tudo mais. Para isso tem que ser inspeção, tem que também treinar o trabalhador em relação a isso, para ele auxiliar, né? Item 6, inspeções que garantam o uso diário e ininterrupto. Lembra que eu falei que para o EPI funcionar, ele precisa ser utilizado do primeiro segundo até o último segundo? E para isso, eu preciso de inspeções. Geralmente o profissional de segurança faz essas inspeções, mas é muito comum também ele não registrar que está realizando as inspeções de EPI. Então é importante que se faça isso. 7. Considerar o ambiente de trabalho quando você definiu qual tipo de EPI. Por exemplo, eu moro em Manaus. Colocar um respirador com abafador, com capacete, com óculos, com todo o equipamento necessário, tudo bem, eu estou protegendo o trabalhador, mas às vezes vai ser inviável, aqui é muito quente. Então imagina, por exemplo, um soldador. Ah, mas não tem jeito. Eu vou avaliar se tem algum equipamento de proteção coletiva que seja possível. Eu sei que nesse caso você vai dizer, ah, mas a empresa não quer comprar. Você tem que conseguir provar financeiramente que vale a pena. Em termos de produção, por exemplo, talvez o trabalhador produza mais porque ele vai pausar menos, menos porque ele vai produzir, né? Então ele não está parando tanto porque ele está cansado, não está parando para beber água, porque ele consegue, em função desse conforto, produzir mais. Então isso tudo tem que ser analisado. 8. Há um local adequado para a guarda. Esse é um problemaço, tá? Você fornece o equipamento para o trabalhador e aonde ele guarda? Onde ele quiser. Não tem um local para ele fazer a guarda, não tem um armário, um local adequado. E aí acaba ficando lá jogado em cima da bancada, dentro da gaveta, contaminando. Então a gente precisa fornecer também esse item. O próximo item geralmente é feito, mas, olha lá, há um controle para registro de entregas EPIs. A cautela, né? Eu faço, professor, todo mundo faz. O problema é que a cautela, na maioria das empresas, ainda é no papel. E ser no papel, há uma grande probabilidade de erro. Sei que ainda algumas empresas começaram a fazer a parte digital, fazer esse registro digital, mas quanto mais rápido a gente fizer isso, melhor. Porque, como eu disse, há uma grande probabilidade de a gente não preencher algum, perder um papel, danificar e tudo mais. E o último item que eu coloquei aqui, ó, há um sistema que garanta a substituição imediata no caso de dano ou extravio do EPI. Então, bora lá. O trabalhador está usando determinado equipamento e no uso, no processo, ele quebrou. Imediatamente eu tenho que fornecer outro. Agora, o trabalhador estava passeando, sei lá, perdeu ou danificou de má fé o equipamento. Não interessa, você até pode dar uma advertência para ele, mas ele não pode ficar sem o equipamento.
e a empresa tem um sistema que mantenha o trabalhador sempre com essa proteção, então percebe que é até possível usar o EPI, mas garantir tudo isso é muito difícil. Por isso que a gente sempre vai priorizar o EPC, tá? Organização de trabalho e tudo mais. A gente não vai priorizar nunca o EPI, na teoria é lindo, mas na prática geralmente não se utiliza dessa situação, tá? E como você sabe, todo vídeo tem indicação do livro. E hoje, eu achei esse livro agora aqui na estante e eu ainda não li. E eu acho que é um bom livro, Ergonomia e Projeto na Indústria de Processo Contínuo. O autor é Francisco Duarte, da editora Lucerna. Ah, velhice. Bora lá. Editora Lucerna, é isso mesmo. Então, esse livro aqui são artigos de diversos autores sobre ergonomia. Como eu disse, eu não fiz a leitura, mas eu acho que eu vou iniciar a leitura. E se tiver algum assunto interessante, no futuro, vai ter vídeo aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, já sabe, né? Curte, compartilha. E tem alguma dúvida ou sugestão de pauta? Coloca aí embaixo nos comentários. Ou manda e-mail para, já sabe, né? sobralj@hotmail.com. Um abraço e até o próximo programa.